Jesus realizou 2 milagres de multiplicação de pães na Bíblia. E os evangelhos estão ali registrando tudo e está tudo narrado ali. E ele alimentou, nessas 2 multiplicação de pães e peixes, na primeira vez que ele alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Está registrado lá em João 6. E a outra multiplicação de pães está registrada em Mateus 15 e Marcos 8. Vocês podem conferir depois. Na primeira multiplicação, foi aquele menino, né? Aquela criança, ou rapaz, ou adolescente, não fala quantos anos tinha. Mas foram 5 pães e os 2 peixes que ele estava carregando, né? Que foi multiplicado. E a segunda, Jesus alimentou 4.000 pessoas e usou 7 pães e alguns peixes nessa multiplicação. Se você for ver lá João 6, quando aparece aquela multidão com fome, né? Chega, acho que Filipe, né? Chega para Jesus e fala, o povo tá com fome. Aí Jesus olha e fala, como é que a gente vai fazer para comprar pão para todo mundo? Jesus estava só fazendo uma pegadinha, porque na verdade Jesus já sabia o que queria acontecer, inclusive o versículo narra isso. E aí eles falam, olha, tem um menino aqui querendo dar os 5 pães e os 2 peixes dele, mas não, isso aí não vai ser suficiente. E Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e multiplicou. Eu fico assim pensando, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente nunca acha que o que a gente tem é suficiente. A gente sempre acha que a gente tem pouco. Nós não valorizamos, não damos valor ao que a gente tem. E Deus pode fazer muito com o pouco que você tem. O que você tem disponível na sua vida? O que você tem disponível na sua vida? Você tem tempo? Tem talento? Tem recurso financeiro? Aquele menino, de alguma forma, ele ouviu aquela necessidade. Olhou para o que ele tinha. Ele sabia que o que tinha na mão não era suficiente. Mas ele sabia que poderia ajudar. E ele entregou o que estava na mão dele. Falou, o que eu tenho não vai ajudar. Assim, o que eu tenho não vai alimentar todo mundo. Mas o pouco que eu tenho pode ajudar. Eu estou aqui entregando o que eu tenho. Um coração dependente, um coração ali sensível, que pôde ler o ambiente da necessidade e colocou à disposição. Muitos devem ter rido dele, né? Os próprios discípulos. Olhou e falou assim, ó aqui, Jesus. O rapaz chegou aqui com esses 5 pães e 2 peixes, querendo alimentar esse povo tudo. Não vai dar. E fala que Jesus pegou. Jesus recebeu. Deus recebe o que você tem para dar. E faz milagres que você não espera. Deus faz multiplicação do que você entrega para Ele de uma forma extraordinária a atender às necessidades do mundo por causa de uma entrega sua. Que se você for perguntar para as pessoas falam assim, né, nem precisa dar, não vai nem fazer barulho. Mas se você perguntar para Deus, Deus não desperdiça nada. Quando terminou ali de alimentar a multidão, a primeira coisa que Jesus falou é, recolha tudo que sobrou. Não deixa perder nada. Deus não desperdiça nada, Jesus não desperdiça nada. Tudo Deus aproveita. E Deus aproveita também, fala que Deus não desperdiça nem lágrimas. Nem as lágrimas que a gente derrama, Deus desperdiça. Fala que Deus recolhe todas as nossas lágrimas. Para que Deus recolhe lágrimas? Para abençoar a sua vida. Não só a sua vida, mas a vida das outras pessoas. Então, muitas vezes, você fica constrangido de, às vezes, ver a necessidade e olhar para sua mão e falar, mas eu tenho pouco. Quantas vezes na sua igreja fala assim, olha, estamos precisando de pessoas para ajudar aqui, nós vamos fazer aqui, na minha igreja tem um barracão, que muitas vezes, todo ano a gente faz uma limpeza nesse barracão. E eu já fiquei responsável várias vezes pela limpeza desse barracão.
E às vezes as pessoas chegavam para mim e nunca faltou voluntário para me ajudar. Mas como que eu fazia? A pessoa falou assim, não, esse dia eu não vou poder ir ajudar a fazer essa limpeza nesse balcão, nesse galpão, galpão. Porque eu trabalho o dia inteiro. Eu falava assim, você tem meia hora? Se você tiver meia hora para me dar, eu aceito. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu só posso ajudar se for 20 minutos. Eu falei, eu aceito seus 20 minutos. Então, assim, eu sempre quando eu ia conversar com alguém para pedir para ajudar a limpar o galpão na igreja, eu falava assim, você não precisa ajudar o dia todo. Quem puder ficar o dia todo, é maravilhoso, vai ser ótimo. Mas se você não puder ficar o dia todo, fique o tanto que você puder. Porque a sua oferta, a sua entrega, abençoa o todo. E Deus faz a multiplicação e atende a necessidade do todo quando você faz a sua entrega. Então tem gente que fala assim, chegava para mim e falava assim, Fernanda, eu queria tanto ajudar a limpar o galpão, mas você sabe, eu não tenho muito tempo. Eu virava e falava assim, que tempo que você tem? Aí a pessoa falava, ridículo, eu só posso ajudar meia hora. Eu falei, mas é suficiente. Meia hora de trabalho que você me der no galpão é suficiente. Então eu só sei que eu sempre tinha gente ajudando a limpar o galpão. A gente começava tipo umas 8 da manhã e até às 10 da noite. Em nenhum momento eu fiquei limpando o galpão sozinha. Em todos os momentos de limpeza do galpão tinha gente ajudando. Por quê? É exatamente isso. Tem a viúva pobre, né? Tem a viúva pobre. Se você for olhar em Lucas 21, ali as pessoas estavam entregando suas ofertas. E Jesus lá em Lucas 21, de 1 a 4, Jesus fala para os discípulos, diz assim, e olhando, viu que davam ofertas. E disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos, porque todos aqueles que deram de suas abundâncias, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Então assim, se aquela viúva olhasse aquelas moedinhas na mão dela, olhasse para o lado e falasse assim, então eu tô com essas moedinhas aqui, você acha que eu coloco lá ou não? Eu vou dar essa oferta ou não? Todo mundo, quando olha uma oferta tão pobre, ia falar assim, pega esse dinheiro, menina, vai comprar uma comida para você. Você quer dar essa oferta, não vai fazer diferença nenhuma lá no lugar de oferta, na caixinha de oferta. Ela não perguntou a ninguém. Ela olhou para aquelas moedas e entregou porque ela não dependia daquelas moedas para viver. Ela não dependia de dinheiro para viver. Ela dependia do Criador de todas as coisas. Ela sabia que aquele para quem ela estava dando aquela oferta receberia aquela oferta, mesmo sendo tão pouco, e poderia fazer coisas grandiosas, maravilhosas, porque este é o nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, que nos torna completo, que nos torna pleno. E Jesus, quando olhou, falou assim, essa viúva pobre deu mais do que todo mundo aqui. Porque as pessoas, os ricos, estão dando do que sobra. E estão assim, ó, é dinheiro que a igreja precisa? Aqui, ó. Mas não é de dinheiro que a igreja precisa. A igreja precisa de pessoas com coração dependente de Deus. Mas como é que um rico vai depender de Deus? Lembra que a gente conversou aqui, muitas vezes a gente já falou isso aqui, o sofrimento, ele não tem um endereço fixo, não tem uma cor de pele, não tem uma estrutura de corpo. O sofrimento, ele atinge a todas as pessoas. A pessoa que ela tem muito dinheiro, ela pode não necessitar de dinheiro, mas ela tem outras necessidades. Por isso que a Igreja de Cristo é perfeita, porque o Senhor atende toda a necessidade de qualquer pessoa. Seja necessidade de dinheiro ou seja necessidade de emocional, física, espiritual. Todos nós temos carências, todos nós somos pobres de alguma forma e precisamos estar na presença de Deus, porque é Ele que nos torna plenos, é Ele que nos torna abundantes. Então quer dizer que Deus não precisa do dinheiro dos ricos? Deus não precisa de dinheiro de jeito nenhum. Mas é importante que a gente ofereça a Deus, coloque disponível para Deus
tudo que a gente tem. Colocar a serviço do Pai. À disposição, seja você. Aí você fala assim, mas quem tem dinheiro tem que pôr disponível mesmo. Mesmo quem não tem, pode dispor tudo que você tem. Não estou falando pra você pegar tudo que você tem e entregar para a igreja, não é isso. Eu estou falando para Deus. Coloca diante de Deus e fala, eu tenho esse pouco, como eu posso ajudar no todo? Sabe, aquela criança, aquele menino lá, tinha apenas 5 pães e 2 peixes, enquanto as pessoas estavam ali reclamando de como que a gente vai conseguir? Os discípulos, como que a gente vai conseguir? Como? Eu vou falar para vocês. Ali, as pessoas estavam acostumadas a andar com lanche no bolso, porque os lugares sempre eram muito distantes, não existia carro, era tudo feito a pé. De alguma maneira, eu não falo todos, mas sempre tem alguém com... Você vai viajar, por exemplo, você vai viajar uma distância, você vai de carro, você leva lanche. Por exemplo, se você vai viajar numa distância onde você sabe que não tem... Hoje em dia é mais difícil. Não tem nenhum lugar para você comprar comida. E você vai viajar 7 horas, você vai viajar 5 horas, mesmo que for 1 hora. Você leva alguma coisa para comer. Ali não tinha só aquele menino com pães e peixes. Os próprios discípulos, dentre eles, devia ter gente com comida ali, com algum lanche. Mas ele falou, nem vou mostrar para Jesus. Tem nem coragem de mostrar para Jesus o que eu tenho aqui, é muito pouco. Não vai resolver o problema dessas 5.000 pessoas. Aquela criança, ele não olhou para isso. Ele olhou logo, o coração dele foi tão generoso, que ele falou, eu sei. Mesmo uma criança sabe que 5 pães e 2 peixes não alimentam 5.000 pessoas. Mas o coração foi tão generoso que ele não ficou ali. Eu vou ajudar. Eu vou dispor. É tudo que eu tenho. Tá aqui, ó. Aí veio o discípulo, aqui, Jesus, ó. Chegou um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Não dá para alimentar o povo. Jesus falou, me dá. Eu recebo. O que você tem disponível na sua mão? Mas você acha que não é suficiente? Coloque nas mãos de Jesus. Ele recebe qualquer coisa que você colocar nas mãos dele. Sabe, às vezes você tem até orado, deixado de orar, deixado de colocar pedidos diante de Deus, porque você acha que são pedidos insignificantes, que Deus não vai ouvir sua oração. Você fala, não, mas é que eu tô com um problema assim, comparado a um câncer, comparado ao problema da irmã lá, comparado à abundância de problema que os outros têm, é uma coisa simples, mas eu precisava disso. Até nas nossas orações, nos nossos pedidos, nós só queremos pedir para Deus as coisas que são incrivelmente desesperadoras, e Deus está interessado em qualquer coisa que se relacione à nossa necessidade. Talvez você ache que o que você precisa de algo simples, algo pequeno, e você quer ir com a força do seu braço, e mesmo sendo pequeno, você não está dando conta. Você fala, mas se fosse um câncer, mas você se sente culpado de pedir para Deus algo simples. Da mesma forma com que você às vezes se sente culpado de não poder dar mais. Mas se você der o que está nas suas mãos, Jesus recebe e agradece e multiplica. Tudo que você coloca nas mãos de Deus, Ele agradece e multiplica. Jesus agradece e multiplica. Agradece o Pai. Então, por que Jesus falou assim, olha, o que essa mulher viúva pobre deu mais do que? Porque ela estava disposta a dividir tudo o que ela tinha para atender a necessidade do corpo de Cristo. Já os ricos que estavam ali ofertando, estavam dando das sobras. Será que eles estavam dispostos a dividir tudo o que eles tinham? A entregar para Deus usar tudo o que eles tinham? Teve uma vez, eu estava ouvindo, acho que Paulo Borges falando, o Douglas Gonçalves outra vez falou outro dia. Se tudo que você tem, você colocar nas mãos de Deus, presta atenção, Deus tem o costume de dividir e multiplicar. Ele pode multiplicar, mas Ele pode dividir as coisas que você tem. Então, muitas vezes tem pessoas que têm muito em abundância, mas só oferece o que sobra. Ele não coloca disponível para Deus tudo o que ele tem. Aquela viúva, ela colocou diante do Senhor tudo que ela tinha.
ela mostrou-se dependente de Deus. Já as pessoas abastadas, ricas, que estavam ofertando, estava dando da abundância deles. Então, hoje, eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é o que você tem nas mãos. Mas quando você fica olhando para a sua necessidade, você sempre vai ser alguém que precisa. Sempre vai ser alguém que precisa ser ajudado. Então você se torna fonte inesgotável, uma fonte a jorrar para a vida eterna, quando você fica na presença do Senhor. E tanto os seus pedidos, pequenos ou grandes, simples ou impossíveis, você coloca todos eles diante do Senhor. E quanto ao que você tem a oferecer também, seja pouco ou seja em abundância, tudo, você tem em abundância, coloca tudo diante do Senhor e fala, tudo que eu tenho é do Senhor. Sabe, porque na verdade o que Deus quer de mim e de você não é algo material, dinheiro, Ele quer um coração. Deus quer o nosso coração disponível. Sabe o que um coração disponível faz? Ele fica atento à necessidade do ambiente. Ele sabe ler a necessidade do ambiente e se torna a resposta. Aquela criança, aquele menino, ele estava perto, com o coração perto de Jesus. Porque mesmo tendo pouco, ele soube ler e ele foi resposta naquele dia. Talvez você ache que tem tão pouco a oferecer, mas o pouco que você tem é tudo na vida de alguém. Nós temos uma palavra, nós temos uma imagem tão errada de nós mesmos. Nós temos uma autoimagem, uma autoavaliação tão equivocada de nós mesmos. Nós nunca achamos que somos bons o suficiente e realmente nós não somos. É por isso que nós precisamos estar na presença de Deus, colocando o que temos de em abundância e o que temos de escassez. Porque é Deus que torna perfeito tudo o que temos em nossa vida, em nossa história. Porque enquanto nós não fazemos essa conexão com Deus que nos criou, com o nosso papai que enviou o Cristo de Nazaré, o único filho que ele tinha, para morrer na cruz do Calvário, para que desse vida para nós. Se nós não tivermos essa conexão, nós vamos viver com a nossa autoimagem pequena. Nós sempre achamos que o que nós temos é pouco demais, que o que o outro tem é muito melhor. Até mesmo alguém que tem a vida abastada financeiramente é uma pessoa que nunca está satisfeita, sempre tem um buraco na alma, nunca se sente pleno, porque não está conectado. Deus não precisa do seu dinheiro. O dinheiro que você tem é uma forma de você ser resposta para a necessidade do mundo, não uma resposta para a necessidade de Deus. Então, quando Jesus olhou para aquela mulher, olhou e viu que ela tinha pouco, mas ela cria e ela dependia não daquelas moedas, ela dependia do Deus que providenciou aquelas moedas nas mãos dela. Ela não estava tirando de algo que estava sobrando, ela estava tirando de algo que estava sustentando ela naquele tempo, dizendo, olha Deus, o dinheiro não é o meu sustento. O dinheiro é uma das formas que o Senhor usa para me manter de pé, para me sustentar. Então, quando uma pessoa rica, abastada, dá do que sobra, não faz diferença no sobrenatural. Mas quando ela pega tudo que ela tem e diz, Deus, tudo que é meu é seu. Vai ser alguém como aquele menino, ou rico ou pobre. Vai ser igual àquele menino, vai saber ler a necessidade do ambiente e vai se colocar como resposta. Porque Deus, Ele não despreza um coração rendido, um coração quebrantado na presença dEle. No Salmo 51, 17,
Fala assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Todos nós temos sofrimento, seja você rico ou pobre, independente de quem você seja. Então pega tudo que você tem. Talvez o que você tem não é dinheiro, talvez o que você tem é talento. Pega todo o seu talento e diz, é seu, Senhor. Pega todo o seu tempo, talvez você não tenha dinheiro, você não tenha nenhum talento, mas talvez você tenha tempo. Pegue todo esse... E tempo vale dinheiro, né? Fala, Deus, o meu tempo é seu. Onde é que o Senhor quer me levar? Onde que eu preciso ir hoje? O que eu preciso fazer hoje com o meu tempo que vai ser resposta para a necessidade do mundo? Porque até hoje, esse final de semana, meu pastor falou uma frase que impactou muito meu coração. Que o Espírito Santo, ele nos dá poder. Mas não para sermos poderosos, mas para sermos testemunhas. O tempo todo Jesus nos chama, o convite de Jesus é para que nós sejamos testemunha do poder de Deus, testemunha da revelação do amor de Deus ao mundo. Às vezes você quer ter poder para vencer suas lutas, ter poder para vencer suas guerras, ter poder para superar seus limites, ter poder para poder ganhar dinheiro, ter poder para poder ter uma vida tranquila, abundante. E Deus quer. Poder é algo que Deus pode dar para você. Em abundância. Deus quer que você se torne testemunha. Testemunhe do grande poder, do maravilhoso poder de Deus e principalmente do maravilhoso poder da cruz do Calvário. O Evangelho que traz vida para mim e para você todos os dias. Porque o Evangelho, ele não é na sua vida só aquele dia que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Evangelho é para a sua vida todos os dias, para tornar leve o seu caminho, para tornar reto. Quando a gente faz uma escolha errada, quando nós pecamos, o Evangelho da paz vem mudar o nosso entendimento, estruturar a nossa vida de novo, nos reposicionar. E nós nos tornamos não pessoas poderosas. Quem é poderoso é Deus. E Ele nos convida a fazer parte desse poder, mas não para sermos poderosos, mas para sermos testemunha. Seja uma testemunha. Sabe? Para terminar essa live, eu já falei com vocês essa semana sobre Abraão, né? Em Gênesis 17, de 1 a 2, começa falando a idade de Abraão naquele momento. Fala assim, e tinha Abraão 99 anos. Eu não sei qual é a intenção de falar a idade de Abraão. Mas você vê, Abraão já andava com Deus, Abraão já tinha tido experiências com Deus, e fala assim, que ele tinha 99 anos. E Deus chegou para Abraão e disse assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus estava falando para Abraão com 99 anos que ele era o Deus Todo-Poderoso? Abraão já tinha vivenciado o poder de Deus em outras vezes na vida dele, em outras ocasiões, já tinha experimentado do sustento. Por que Deus estava falando de novo? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você já é um homem experiente. Você já tem 99 anos. Mas você precisa se lembrar. Então não importa quanto tempo de igreja você tem. Talvez você tenha 40 anos de igreja, 30 anos de igreja. Mas Deus está lembrando para você que o poder é dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E estava dizendo para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então não importa quantos anos você tenha de igreja, de Cristo, que você já é experiente, já aceitou Jesus faz tempo. Deus está dizendo para você, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que você está necessitando na sua vida? Eu tenho o poder de responder você. Eu tenho o poder de mudar o seu entendimento para você ver essa situação aí de uma maneira onde não seja pesado para você. Onde esse fardo, essa luta, ela vai ser leve e vai ser momentânea. Porque você não vai ficar nesse sofrimento o tempo todo. Então, diz assim, Abraão já tinha 99 anos, já tinha muito tempo de estrada. Mesmo assim, Deus fez questão de dizer, eu sou o Deus dessa sua história. Na sua história, o Deus aí sou eu. E sou eu que sou todo-poderoso. Você não. Você depende de mim. Então você não pode sair da minha presença, Abraão. Continua na minha presença e ser perfeito. Esse ser perfeito aqui não era que Abraão
não ia errar nunca mais. Mas a presença de Deus tornava a vida de Abraão perfeita. A presença de Deus tornava a vida de Abraão completa. Abraão estava com 99 anos, o versículo começa assim, ó, tinha Abraão 99 anos, Deus chegou para ele e disse, eu sou o Deus dessa sua história. E sou eu que tenho o poder de mudar o seu entendimento. Para que você olhe todas as circunstâncias que você vai ter daqui para frente e saiba que perto de mim nada vai faltar. Tudo que tiver difícil, tudo que você enfrentar de abismo, eu vou tornar leve e reto o seu caminho. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Que Deus abençoe o seu dia. Anda na presença do Senhor. Busque Ele sempre em primeiro lugar. Que a presença de Deus seja a sua primeira reação quando as coisas chegarem na sua vida. Uma injustiça aconteceu? Reaja buscando a presença de Deus em primeiro lugar. Porque na presença dele você vai ser completo, você vai ser perfeito. Injustiça nenhuma vai entrar no seu coração e criar raiz de amargura, te afastando, te excluindo da graça de Deus. Porque lá em Hebreus fala, não se exclua da graça de Deus, guardando no seu coração raiz de amargura que contamina você e contamina muitos. Anda na presença de Deus e ser perfeito. Seja completo. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom e a sua bondade nos faz perfeito todos os dias. Nos torna completos todos os dias. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos para que eles consigam olhar para o que tem nas mãos e saber que é o suficiente para ser resposta na vida de alguém. Pode não ser o suficiente para algumas pessoas que podem olhar para nós e achar que nós somos pobres ou achar que o que nós temos não é suficiente, mas o Senhor recebe tudo que nós colocamos nas tuas mãos. O Senhor não despreza nada. Por mais que achamos que temos pouco tempo, o tempo que tivermos para te dar, o Senhor faz ser suficiente. Talvez achamos que o nosso recurso é pouco, mas o Senhor recebe e torna suficiente. Talvez nós achamos que não temos tanto talento assim, que o nosso talento é muito pouco, é muito pequeno. Mas o Senhor pode fazer algo extraordinário com o nosso talento, por menos importância que damos a Ele. O Senhor recebe o nosso talento e pode fazer milagres na vida das pessoas e pode nos tornar resposta para as necessidades das pessoas. Nos ajude a ser como aquela viúva pobre, como o menino dos 5 pães e 2 peixes, que ao olhar para o que tiveram nas mãos, sabia que nas tuas mãos o Senhor podia fazer o suficiente. Em nome de Jesus, abrace os meus irmãos neste momento e mostre a eles, Senhor, qual é o lugar que eles precisam estar neste exato momento. O que eles têm nas mãos. Os torne, Pai, mais que vencedores, que eles possam olhar para o Senhor e entender que qualquer impossível que eles estejam enfrentando, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso da nossa história. O Senhor é o único que pode tornar o nosso caminho reto e nos tornar perfeitos. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade por causa disso. E eu ministro cura sobre a sua vida. Sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade na alma. Seja liberto, seja curado agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Que todas as correntes do seu entendimento sejam quebradas e você possa olhar hoje, a partir de hoje, para o seu abismo, para o seu caos, com esperança, sabendo que quem vai à sua frente é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Um beijo. E até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Um beijo também, um abraço para todos do Facebook e do YouTube que me acompanham. Tchau, tchau.